fechados com Deus, algumas milhares de anos atrás. E este fato mudou a história de toda uma humanidade. Gênesis capítulo 8, versículo 6, diz assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Versículo 13: no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos agora, Pai, e louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E a palavra de hoje é fechados com Deus. Nós queremos fechar este ano, fechar, Senhor, esses últimos momentos do ano de 2011, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua promessa, acreditando que grandes coisas o Senhor ainda fará no nosso meio. Te louvamos, meu Pai, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção que no versículo 13 de Gênesis 8, ele diz assim: no primeiro mês e no primeiro dia do mês. Então, ele está falando de que data? Primeiro mês do ano, aos dias de hoje, seria janeiro. E o primeiro dia do ano seria 1º de janeiro. Amém? O Senhor diz assim, amado, que chegou o momento em que, naquele momento, Deus estava fazendo uma grande obra, sabe? Deus estava fazendo um grande relato. É o momento que Ele abre a janela. Janela representa o local onde você abre para contemplar. Janela é o local onde você abre para que venha a brisa do vento, venha a luz do sol. Mas normalmente janela é o lugar que você contempla alguma coisa. Sim ou não? No primeiro dia do ano, Noé abriu a janela para contemplar o que Deus estava iniciando. Ninguém enfrentou um processo de isolamento com Deus na Bíblia, amado, tão grande como Noé enfrentou. Desde o início, aconteceu o anúncio do dilúvio até a saída da arca. Os passos de Noé foram monitorados por Deus. Imagine você, um lugar que não chovia, um lugar que nunca se ouviu falar de dilúvio, enchente ou coisa parecida. Noé é convidado pelo Senhor: deixa essa palavra, essa mensagem entrar no teu coração. E ele diz assim: olha, para tudo que você está fazendo, envolva tu, a tua casa, a tua família em um projeto que eu coloco nas tuas mãos. Projeto esse que não demorou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos, mas que demorou muito tempo, a ponto das pessoas imaginarem e debocharem de Noé, dizendo que ele era louco. Disseram: meu Deus, além desse velho estar louco, ele está envolvendo a família nesta loucura. Fazer um barco enorme, era como se fosse um transatlântico da época. Para quê? Para colocar alguns animais, porque supostamente viria uma chuva e destruiria toda a terra. Segundo a ciência, alguns descobridores dos costumes maias, tem um relato que diz que o dia 21 de dezembro de 2012 acabaria o mundo. Infelizmente tem muita gente que acredita nisso. Eu acredito que, sei lá porque os maias escreveram isso, mas eu acredito que o que vai acabar, e o que oramos para isso, que acabe realmente a corrupção, o roubo, sabe, a maldade. Mas nós sabemos que, infelizmente, ano após ano, isso tem crescido e não diminuído. Antigamente, amado, as pessoas se escandalizavam com alguns fatos que aconteciam.
né? Eu sou da época que quando eu comecei a pregar, eu pregava assim: olha, vai ter tempo que filho vai matar pai, que pai vai matar mãe. E as pessoas, quando ouviram isso, ficaram escandalizadas. Não, Deus que livre, acho que vai estar muito longe. E hoje a gente ouve isso no noticiário no dia a dia e já não se escandaliza mais. Algumas músicas que na época se cantavam e que tinham mensagens ocultas, e a gente ficava escandalizado. Hoje não tem mais nada oculto, não é verdade? Infelizmente, às vezes passa aqueles carros na rua com umas músicas, a gente sente vergonha de ouvir. E todo mundo acha normal. Realmente seria bom que tudo isso acabasse logo, que Jesus voltasse e nos levasse para o Calvário. Mas a gente sabe que tem muita gente que precisa ser tratados. E Deus, na sua infinita misericórdia, não poderia ser egoísta como nós, dizer assim: o importante é que eu sou salvo, não importa quem não foi salvo. As igrejas estão aí como a Arca de Noé, anunciando, né, falando, pregando. Hoje em dia tem mais igreja, né, nos lugares até mesmo do que boteco, como existia antigamente. Antigamente numa rua tinha 5, 6, 7. Hoje, graças a Deus, na mesma rua, os botecos se fecharam, um ou outro que tem a maioria é igreja, cada um com a placa, com o nome, com o costume, vamos dizer, cada tribo diferente uma da outra, que anuncia que só o Senhor é Deus. Amém? Mas Noé teve que passar por alguns testes, amado. Não é fácil você ficar trancafiado numa arca, né, onde veio o dilúvio, onde veio uma forte chuva, onde a gente fica ilhado. Eu tenho certeza que quando a chuva é muito forte, até nos dias de hoje, que nós temos o conforto do nosso lar, muitas pessoas ficam com medo, porque ouve-se que árvore caiu, casas ficaram destelhadas, mas nós estamos ali seguros, acreditamos que estamos seguros. Noé não era nem um engenheiro para fazer esta arca, mas ele fez aos princípios de Deus, ele fez aos modos de Deus. E quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, meu irmão, aos modos de Deus, você não precisa ser bacharel em teologia, você não precisa ter muito conhecimento, basta você ter fé, ter a santidade de fazer exatamente como Deus quer, e você terá isso por honra e por vitória. Imagine você que não foi uma chuva qualquer, foi uma mega chuva, 40 dias chovendo. A Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu, as comportas da terra, sabe? Era água que subia, era água que descia, a ponto de inundar toda a terra, fazer um nível só de água. E este barco, que não era uma estrutura lá muito forte, não era uma estrutura como os navios de hoje, que a base dele é aço, mas era madeira. Tinha muito peso, tinham animais lá dentro. Deus, Ele quer por muitas vezes nos provar e provar a nossa fé. O primeiro teste que Noé teve foi o teste da fé. Deus fez Noé enfrentar 3 testes. O primeiro deles foi o teste da fé. Acreditar em algo que nunca havia acontecido. Tem gente que diz assim: pastor, eu só creio se eu ver. Então você não precisa crer, você já está vendo, não é? Se eu estou vendo, eu não preciso acreditar. É real. O difícil é você acreditar numa coisa que você nunca viu, nunca ouviu, nunca se comentou, e você tão somente dizer: é Deus que falou comigo, eu vou por este caminho, eu acredito, eu confio. Embora que as pessoas no meio do caminho traçam o teu caminho e dizem: você é louco, não sabe o que está fazendo. Meu irmão, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e dar crédito à sua voz. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvirão e reconhecerão a minha voz. Nós reconhecemos, nós entendemos quando é Deus que fala conosco. Amém? Embora que na mensagem do último culto, que foi na quinta-feira, foi ministrado vontade e permissão de Deus. Nem tudo que é permitido é vontade de Deus, não é verdade? Mas aos que ouviram esta palavra, os que não ouviram, está no YouTube, amém? Você pode ouvir a voz do Senhor e ter a fé de acreditar que o Senhor está contigo.
Jesus disse assim para os seus discípulos: bem-aventurados aqueles que não me viram e creram em mim. Porque os discípulos dele andavam com ele, viam os milagres que ele fazia, era fácil acreditar, era real, era fato. Agora, bem-aventurado sou eu e você, que nós sabemos que ele está aqui, mas não podemos tocar, mas cremos apenas por uma palavra, quando ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de nós. Nós estamos aqui reunidos diante de um Baal, diante de uma estátua. Nós estamos reunidos diante de um Deus que está vivo. Amém? Segundo teste que ele teve foi o teste da paciência. 120 anos construindo, pregando, esperando o tempo certo. Imagine você, amado, que Deus não disse para Noé: Noé, você vai fazer a arca, você vai fazer isso aqui, você vai pregar desse jeito, e você vai pregar tantos meses, tantos anos, tantos dias e tantas horas. Deus disse: prega, fala e anuncia. Sabe aquele momento que Deus manda a gente fazer alguma coisa e testa a nossa paciência? A gente diz: meu Deus, que processo que eu estou? No começo, no meio ou no fim? Será que a minha prova está começando, está no meio ou está acabando? A vontade é de parar, porque a impressão que temos que nada está acontecendo, que nada está mudando. Primeiro que hoje em dia é difícil alguém viver o trajeto da sua vida, do seu nascer até o seu morrer, 120 anos. A idade que você tem, irmão, e não importa qual seja ela, para você é muito. Parece que já foram muitos anos de vida. Todos esses anos que você tem não chegou aos pés do que Noé pregou e anunciou. E foi tirado como louco. E as pessoas olhavam para ele e debocharam. Imagine se fosse nos dias de hoje, sabe, os teus filhos, os amigos dos teus filhos na escola dizendo: seu pai é maluco, seu pai deve ser doido. E olhavam para você na rua, talvez na escola, e sabe que o moleque na escola é terrível. Quando começa a debochar, ninguém suporta. Naquela época também, amados, os amigos dos filhos de Noé também tinham amigos. Era uma tribo, era um povo pequeno, onde as pessoas, sabe, acostumavam, onde as pessoas nasceram e cresceram, ouvindo Noé pregando no dilúvio. Dilúvio esse que não chegava, dilúvio esse que nem Noé sabia o dia. É o que a palavra de Deus diz, que nós devemos pregar a volta de Jesus. Não importa se vai ser hoje, 2012, 2013, 2070, não importa, nós temos que pregar que Ele está voltando. Nós temos que entender, amado, que a paciência é uma virtude, que a paciência é algo que Deus tem colocado dentro de nós, para que nós possamos saber esperar, e esperar o melhor, porque de Deus só pode vir o melhor. Sabe o que é você pregar e não saber quando vai acontecer? Você acreditar. As pessoas falam: e aí, meu filho, já vai chegar 2012, e aí? Continue na mesma perspectiva. Minha família vai ser salva, os meus filhos vão ser salvos, a minha casa servirá ao Senhor. Ainda que muitos não creem, Deus tem propósito em todo milagre. Amém? O terceiro teste que ele passou foi o teste emocional. Imagine você ser zombado, ser ridicularizado pela sociedade. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Dentro da arca, Noé se fechou com Deus, ficando exatamente 371 dias naquele improvisado transatlântico, fechado. Um verdadeiro Big Brother espiritual. Só que os convidados eram animais. Não vai longe. Fica você fechado numa casa 15 dias, sem colocar o pé para fora, sem abrir a janela, com a sua família. Junta seus irmãos, sobrinho, tio, parente, tudo gente boa. Começa ali. A glória a Deus, nós estamos aqui cobertos, né? A chuva cai lá fora, né? Está todo mundo lá perecendo, mas nós estamos aqui, agradecemos a Deus. Segundo dia agradece, terceiro dia esqueceu do agradecimento. Aí já começa a incomodar.
Eles estavam, amados, só entre os filhos e as mamas. Total de 8 pessoas, 3 filhos, 3 novos, marido e Noé. Sabe? Eles passaram por esse teste divino. Por quê? Porque eles cuidaram de animais, limpando fezes de animais. Não pense você que eles ficaram dentro daquela arca protegidos, imaginando, nossa, morreu todo mundo, Deus nos ama de tal maneira e nos colocou aqui, sabe, para curtir. Nós estamos aqui, sabe, num cruzeiro. Olha isso não, irmão, não tinha ninguém servindo não, eles estavam lá para trabalhar. Deus nos chama para trabalhar, o nosso descanso não é aqui. O Senhor diz, olha, a tua obra que eu te constituí é para ser feita, e quando você realizá-la, você só terá sucesso em tudo que fizer. Imagine você, Noé tinha que administrar crises existenciais em sua família, trancados na arca, sabe? Uma nora começava talvez a olhar para a outra nora, estava reclamando porque o cavalo estava relinchando alto e ela não conseguia dormir. O cheiro dentro da arca não era uma coisa suportável. Possivelmente 371 dias começou a cheirar. Eles limpavam. Eu me recordo quando eu era criança, meu irmão mais velho tinha algumas lebres, alguns coelhos. Tinha um quartinho assim, próximo da oficina. Eu devia ter uns 10, 12 anos. E eu trabalhava com ele, mas na verdade a minha função principal era cuidar daqueles coelhos. Eu não sei se você já sentiu o cheiro da urina do coelho. As fezes nem tanto. Mas a urina parece amônia. Aquilo entra no nariz, sabe, te deixa até embriagado, tão forte que é. O espaço era pequeno e devia ter mais ou menos 50 coelhos. Toda hora eu entrava e saía para fora para respirar, porque era insuportável. Tudo bem que dentro da arca não tinha 50 coelhos, era um casal de cada animal, mas todos esses animais, vários portes e tamanhos, estavam lá, comendo, defecando, né, urinando. Com certeza Noé preparou um lugar para isso, para que talvez caísse, né, em algum determinado recipiente e de lá então fosse lançado fora. Meu irmão, mas era um trabalho. O trabalho que ele teve de constituir, sabe? De ficar trancafiado. Deus às vezes ele coloca a gente nessa situação. Deus às vezes te leva para um deserto para ficar trancafiado com você. Onde você acha que ele não está te vendo, ele não está te ouvindo. Onde a tua oração não sobe diante dele e ele está lado a lado contigo, dizendo: é no deserto que nós iremos falar face a face. Às vezes você pode reclamar: meu Deus, eu passei este ano, eu lutei, eu orei, eu corri, parece que nada aconteceu, mas você talvez passou este ano trancado com o Senhor, só trabalhou, só lutou. Mas eu quero te dizer que você vai abrir as janelas dessa arca e vai contemplar a beleza que o Senhor tem preparado para ti. Imagine você, meu irmão, está num lugar onde esse barco não tinha leme, não tinha direção, não tinha motor. As ondas chacoalhavam do lado, o vento, sabe, uivava do outro, batia as ondas daquele barco e eles não sabiam para que direção ia. Imagine você que os animais talvez ficavam angustiados com os trovões, com os raios, ficavam perturbados e começavam então a se chacoalhar. Quantas vezes nós estamos num barco onde tudo está chacoalhando, onde parece que você quer tomar a direção, quer tomar o leme, quer tomar o remo, quer, sabe, desligar o motor e você não tem acesso, porque o controle dele está nas mãos do Senhor. Tem gente que diz: Senhor, até quando? Até o momento que as águas baixarem. Fique em paz, as águas vão baixar e você vai estar pousando em lugares altos, sabe? Eles viajavam sozinhos, a direção era de Deus. Na saída de Noé, ele enfrenta novos testes. A Bíblia diz que 150 dias depois que as águas começaram a minguar, 150 dias depois as águas começaram a baixar, 10 meses, 10 dias depois, Noé abre a janela da arca. Foi quando o Senhor permitiu a janela. Ele abre a janela da arca. Aquele momento ele sente um certo prazer, porque ele consegue abrir e ver só água ainda. Mas ele tem uma visão do externo, tem uma visão do que está acontecendo lá fora. Às vezes nós ficamos preocupados porque
acontecendo no mundo, está acontecendo lá fora, não é verdade? A pior situação é você não saber o que está acontecendo do outro lado. Você está num quarto onde está chovendo, você ouve o barulho da chuva, não tem nada, você não tem acesso, você não pode abrir a janela e de repente você tem a curiosidade de saber o que está acontecendo lá fora. Por mais trágico que seja, por mais terrível que seja. Mas janela, meu irmão, não é saída. Janela é só contemplação. E a Bíblia diz que Noé, naquele momento, ele pega um animal para levar e trazer a notícia. Ele tinha uma visão no geral, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E ele solta um corvo. O corvo, ele vai, mas ele não volta. Muitas pessoas haviam morrido. Havia talvez muitos corpos em estado de apotrificação. Corvo, sabe, não seria o mais apropriado, porque com certeza ele parou em algumas das montanhas e ficou intertido com algum resíduo ao qual ele pudesse alimentar o que era diferente dentro da arca. Mas Noé, então, ele foi, sabe, amado, abençoado pelo Senhor, aonde o Senhor ordenou ao seu coração que ele deveria pedir ajuda de uma pomba. 11 meses, 13 dias depois, Noé abre a cobertura e vê a terra enxuta. Preste atenção. Ele abriu a primeira janela, depois ele abre a cobertura, que já tinha parado de chover, e percebe que a terra está enxuta. Mas se você ler o texto, você vai perceber que quando eles entraram, todos os animais entraram, a porta da arca foi fechada, e foi fechada por fora. Quem lacrou foi Deus, dizendo assim: olha, não adianta ninguém bater, o tempo aceitável já foi. Se alguém bater, por mais que você queira abrir, Noé, não vai se abrir, porque eu vou fechar essa porta e eu abrirei no momento certo. Noé, ele abre a janela, depois ele abre a cobertura, mas ele não tem como sair. Às vezes nós queremos, amado, quando a porta não abre na nossa vida, a gente quer pular pela janela, quer fazer um buraco no teto, fazer alguma coisa para se chegar a Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas 5,17 que acontece algo semelhante. Jesus estava ministrando numa casa, estava ali pregando, tinha alguém que precisava muito ser curado, e 4 amigos levam um coxo, sobe no telhado, destelha o telhado e desce até Jesus. Jesus fala a respeito desta fé, desta atitude. Mas aquele povo não tinha acesso, então eles procuraram o caminho de chegar a Jesus. Mas quando a porta é fechada pelo próprio Deus, ninguém abre, não adianta você tentar sair pelo teto. Senhor, mas eu estou esperando. Aguarde, meu querido, que no momento certo Deus fará você pisar em terra seca, em terra enxuta, em lugar, não mais um lugar árido, mas um lugar abençoado. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes você precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, para quem mexe no computador, você está baixando um arquivo que você precisa muito dele. Eu, às vezes, quando mando vídeo para o YouTube, como a gente grava em Full HD, tem vídeo que demora de um dia para o outro para se concretizar. E depois que ele se concretiza 100%, ele ainda tem mais um processo de mais alguns minutos para ser enviado. E às vezes ele fica lá em 99, e eu quero dormir, ou eu quero sair, e ele está lá, passa 10, passa 20, passa meia hora, e ele não sai de 99. Quando ele está em 35, 45, 50, é normal. Mas a pior coisa é quando está perto do final, você diz: é agora que vai contemplar, agora que vai acontecer, e não acontece. Sabe aquele momento que você está esperando, aquele dia que alguém diz: só vou à tua casa, vou te fazer determinada coisa, ou alguma coisa de bom vai acontecer, você já acorda de manhã, você não consegue dormir, fica pensando naquilo, e passa a hora, e vai passando, a gente tem a sensação de que não vai vir, que não vai acontecer, que mudou de ideia. Mas eu quero te dizer que Deus não muda de ideia. Amém, amado? Talvez algumas pessoas estavam esperando ansiosas para o término deste ano, mas ele está chegando. Amém? Está perto. A saída pela porta é o momento correto, sabe? No tempo de Deus, Ele abrirá a porta, fazendo você ter uma saída de honra, como Ele fez com Noé.
Vale a pena ficar fechado com Deus. Amém? Quando Noé saiu, ele viu muitos daqueles que zombaram dele, aqueles que não quiseram, saber do que Noé tinha a dizer, estavam lá mortos e apodrecidos. Mas Noé teve a sensação de ser abençoado por Deus. Nós não gostaríamos que essas pessoas que nós amamos, que tantos ensinamos, ficassem nesse estado. Mas uma coisa nós temos a certeza: Deus está te poupando. Deus está fechando talvez a arca, ou fechou este ano com você, para que você possa entrar no 2012. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que os primeiros minutos de 2012, Deus abrirá a porta para você sair. Nós começamos este ano falando das 12 portas abertas. Lembra dessa campanha? Iniciou o ano assim, e Deus me deu esta palavra hoje para concluir aquilo que Ele começou a dizer lá em janeiro, que aos primeiros minutos de 2012, não é homem, não é ninguém, é Ele que vai abrir esta porta que estava selada, para que você possa passar e ter um novo tempo em sua vida. Aplauda, Senhor.